Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, lá no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Uma história muito conhecida, nós vamos ler apenas um versículo e vamos fazer um resumo. Nós vamos trabalhar entre o primeiro capítulo 1 até o capítulo 3, tá? Mas vamos ler apenas o versículo 1 do capítulo 3 de primeiro livro de Samuel, que diz assim: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos. Yahvé é o Senhor, tá? Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Vou ler novamente. Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. O livro de Samuel, irmãos, e o próprio Samuel e Eli, que é o tema da nossa mensagem, né? Eli e Samuel. Então, esses dois homens, um ainda menino, o outro já idoso, sacerdote da casa do Senhor, esses homens viveram num período chamado período de juízes, quase no final desse período de juízes, que durou aproximadamente quase 400 anos. Então, eles viveram nesse período, já no final desse período, chamado do período de juízes, que esse período era destacado por uma expressão no próprio livro de Juízes que dizia que cada um fazia o que melhor lhes parecia aos olhos. Então eles eram o povo do Senhor, era o povo de Deus, era o povo de Israel, porém eles não viviam na completa direção do Senhor. Então eles eram do Senhor, mas faziam o que dava na cabeça. Eram do Senhor, mas não seguiam rigorosamente as orientações do Senhor. Isso trouxe muito prejuízo para o povo, né? Que o povo acabava nesse período, foi muito escravizado, sofreu muito, se envolveram muito com idolatria, muito sincretismo, mistura com os outros povos e tal, e Deus, na sua misericórdia, sempre levantava o juízo para libertá-los, e Samuel e também Eli surgiram na história dentro desse período, praticamente, como nós já falamos, no final. E quem foi Samuel? Nós sabemos que é uma história conhecida para muitos, mas alguns podem não conhecer. Quem era esse Samuel? Né? Que a Bíblia, no texto que nós lemos, fala que ele ainda era menino. Samuel, ele foi filho de Ana e foi filho de Eucana. Eucana era o pai e Ana era sua mãe. Só que Ana, ela era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. E ela sofria muito por causa disso. Então ela orou ao Senhor, foi ao templo do Senhor, que anualmente eles iam no templo do Senhor, isso que eu estou falando está no capítulo 1, né? Anualmente eles iam lá no templo do Senhor para prestar culto ao Senhor, lá em Siló, no caso ainda não em Jerusalém, mas em Siló, que era uma cidade de Efraim, e ela chorava muito. Então sempre que ela ia lá, ela chorava muito. E por que ela chorava muito? Primeiramente porque ela era estéril, ela não podia ter filho, e era uma coisa muito importante naquela cultura, naquela geração, que as mulheres tivessem filho, concebessem, né? Então, quando uma mulher não tinha esse problema, então ela sofria muita discriminação e vergonha e coisa e tal. Só que ainda tinha um agravante. Qual que era o agravante? Eucana, que era o esposo de Ana, e depois se tornou pai de Samuel, ele tinha duas esposas, e a outra esposa se chamava Penina. Aí fala, nossa, mas o homem tinha duas esposas, como é que é isso aí? A Bíblia aceita, né? Deus aceita. Não, você já quer sair correndo, né? Não, calma. Dentro daquela cultura, era aceita, até pela lei mosaica, era aceita. Vamos abrir lá só para a gente dar uma limpada nisso aí, Deuteronômio capítulo 15 a 17. Então a lei mosaica, ela permitia um homem ter duas mulheres, tá? Isso era permitido, mas com muitas ressalvas, né? Então o ideal bíblico, sempre que o casamento fosse monogâmico,
e não polígamo. Tá? Então não era permitir, apesar de Deus permitir através da lei de Moisés, ele ter autorizado, talvez por causa até da influência cultural da época, mas era um tipo de comportamento que nunca dava certo. Se os irmãos lembrarem os patriarcas, Abraão, Jacó, o próprio Eucana, sempre quando tinha mais do que uma mulher, tinha problema. E a própria lei, apesar de legalizar, ela faz algumas ressalvas. Eu preciso falar isso porque tem muita gente que se baseia nesse texto. Não, a Bíblia aprova a pessoa ter mais do que uma mulher. Não, na verdade, era uma aprovação lá dentro da lei mosaica, dentro do período veterotestamentário ou do Velho Testamento, mas que agora, na nova aliança em Cristo Jesus, isso não pode mais, viu? Os amados irmãos aí, zerou. É a sua esposa, ame-a de todo o seu coração. Isso foi uma coisa temporal. E como que era? Tem o texto aí? Não? Tem o texto, é Deuteronômio 21, 15 a 17. Deuteronômio 21, 15 a 17 diz assim. Por que eu vou ler isso aí? Não é a nossa mensagem, mas porque às vezes a gente pega esses textos da Bíblia e fica encafifado, né? Então o que é que diz ao texto? Se um homem tiver duas mulheres, isso é a lei de Moisés, tá? Uma lei aprovada por Deus. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, já o problema começa aí. Então Deus, você pode ter duas, mas você corre o risco de você amar mais uma do que a outra. E o problema já começa aí. E se preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for da mulher que ele não prefere, o mais velho é da mulher que ele ama menos. Aí o que o cara vai ter que fazer? Este homem, quando for repartir a herança entre seus filhos, não poderá tratar o filho da mulher que ama como se fosse o mais velho. Então, ele tem duas mulheres, o mais velho é daquele que ele gosta menos. Só que na hora de repartir a herança, o filho da mais velha que ele gosta menos vai ter que receber a parte dele. Não adianta querer ter preferência, não. Isso, logicamente, cria um conflito. Mas meu filhinho do coração é ele. Não, é do coração, mas você vai ter que cumprir. Você não quis ter duas mulheres? Então, sofra as consequências. Se fosse o mais velho, em detrimento do filho da mulher a qual ele não prefere, mas que é o verdadeiro primogênito. Então, a herança vai ser para aquele que é sempre o mais velho, independente do amor que ele sente por cada um. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher da qual ele não prefere, concedendo-lhe porção dupla de tudo quanto possuir, porquanto ele é a primícia da sua virilidade, e todos os direitos do filho mais velho, o primogênito, lhe pertencem. Então, isso é só para os irmãos perceberem que, mesmo a lei tendo aprovado, ela fazia algumas ressalvas, falou, se você quiser ir por esse caminho, você pode sofrer consequências. E no caso de Eucana, que era o pai de Samuel, ele tinha realmente duas esposas, Penina, que tinha filhos, e Ana, que não tinha nenhum. Só que ele amava quem? Amava Ana. Ele amava mais Ana do que Penina. E por causa disso, Penina se tornou rival. Olha, nem fala que é a outra esposa, a Bíblia chama de rival, lá no capítulo 1, versículo 6. Ela se tornou rival de Ana. Então imagina o clima que devia ser dentro dessa casa. E quando subiam lá para o templo para prestar sacrifício e tudo mais, Penina zombava de Ana, ficava zombando. Tá vendo? Eu tenho filho, você não tem. Eu tenho não sei o que, você não tem. Bem feito, tá? Ele ama mais você, mas quem dá filho para ele sou. Então devia ser todas essas intrigas. Mas não devia ser diferente disso, não. Talvez eu esteja até aliviando. Devia ser daí para mais, porque a Bíblia fala que Ana chorava muito, porque ela não tinha filho e ainda era perseguida pela sua rival, que era Penina. Mas ela orou ao Senhor. E ela orou ao Senhor, e lá no templo, e quando ela estava orando ao Senhor, aparece o sacerdote Eli, que era um sacerdote, o sumo sacerdote da época, e viu ela orando. Só que ela estava orando com tanta amargura, com tanta intensidade, né, que Eli, a hora que olhou para ela, falou assim, essa mulher deve estar de fogo, porque está orando desse jeito, ela devia estar demonstrando uma angústia, né, que para ele soou como se ela tivesse embriagada. E ele falou para Ana, mulher, até quando você vai ficar nesse seu vinho aí? Até quando você vai ficar embriagada dessa maneira? Aí Ana falou, não, meu senhor, eu não sou uma mulher embriagada, uma mulher mau caráter. Algumas versões falam assim, eu não sou uma mulher vadia. Eu estou orando assim porque meu coração está amargurado, porque Deus não tem me dado filhos.
Aí ele falou, então vai em paz para sua casa, que o Senhor responda a tua oração. E quando ela voltou para casa dessa vez, ela acabou engravidou de Samuel e ofereceu Samuel para que servisse o Senhor no templo e fosse criado por Eli. Então olha o coração dessa mulher, apesar dela amar, o maior desejo dela fosse esse, ela não negou aquilo que ela tinha de mais precioso ao Senhor e ofereceu ao Senhor, e depois ela teve mais filhos e filhas. Então, para contextualizar os irmãos, então, Ana ficou com Samuel, depois que ele nasceu, algum tempo, com ele, amamentando, e depois ela foi ao templo e entregou Samuel aos cuidados de Eli. E aí entra o texto que nós lemos, que é o texto capítulo 3, versículo 1, que Samuel ainda era menino, mas continuava servindo ao Senhor sob os cuidados de Eli. Mas o interessante que fala aqui que Samuel era menino e continuava servindo ao Senhor, tá? E se os irmãos continuarem lendo esse texto de 1 até 19, o que aconteceu nesse episódio aqui do capítulo 3? Samuelzinho, criancinha, estava ali, ajudando o sacerdote Eli nas coisas que ele tinha que fazer, com a estolinha sacerdotal, com o terninho dele, tudo bonitinho, maravilhoso. Aí ele foi dormir. Aí quando ele foi dormir, ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. Aí ele ouviu aquela voz, saiu correndo para Eli, né? Falou: Eli, o senhor me chamou? Ele falou: não te chamei. Aí ele foi a segunda vez, deitou: Samuel, Samuel. Ele foi para Eli, ele falou: não, eu não te chamei. Terceira vez, foi lá, Samuel falou: não, eu não. Aí ele falou: não te chamei. Mas se você ouvir essa voz mais uma vez, você fala assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Se você ouvir essa voz mais uma vez, Samuel, você responde assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o menino, 3 vezes, na quarta, foi deitar, na quarta vez o Senhor o chamou novamente. Está lá no versículo 10, né? 1 Samuel 3,10. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente ele respondeu o menino: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E o que é que o Senhor falou para Samuel? Aí, ele trouxe uma forte repreensão para a casa de Eli, que estava vivendo de forma inadequada diante do Senhor, principalmente os seus filhos, Ofni e Finéias. Quem era esse Ofni e Finéias? Eram filhos de Eli, que eram sacerdotes e que estavam corrompendo o povo de Deus, ou seja, eles estavam servindo a Deus de forma inadequada, pegando sacrifício, se prostituindo ali no templo. Então estavam fazendo uma algazarra na casa do Senhor. Isso estava trazendo vergonha tanto para Eli, como também para todo o povo, e todo o povo estava comentando isso, correndo essa notícia: olha, os filhos de Eli não estão servindo a Deus de forma adequada, estão servindo a Deus de qualquer maneira, de forma relaxada. E Eli começou a ouvir isso, mas só que Eli não tomou nenhuma atitude rigorosa contra os filhos. Então Deus repreendeu a Eli através dessa profecia de Samuel. Aí Deus falou tudo para Samuel: eu quero que você fale isso para Eli. Mas Samuel ficou com medo, né? Porque ele era uma criança. Aí no dia seguinte, olha que Samuel acordou, ele veio para Samuel e falou: o que foi que Deus te falou? Porque eu sei que Deus falou com você, Samuel. E não me esconda nada, hein? Porque se você esconder o que você me esconder vai vir contra você. Aí o menino falou: então vou falar, né? Aí falou tudo que a repreensão que Deus tinha dado para ele com relação aos seus filhos e tal, e ele se calou. Só que, irmãos, às vezes a gente vê essa história de Samuel e acha: não, que engraçadinho, né? Coisa mais linda. Samuelzinho com a estola sacerdotal, profetizando na igreja e tal, mas isso não é a regra. Isso foi uma exceção, irmãos. Nós não devemos ver o fato de Deus ter falado com Samuel, foi Deus mesmo, foi a palavra de Deus, mas Deus fez aquilo na linguagem de Deus. Deus precisou apelar por uma criança fazer aquilo ali, porque já não existiam pessoas adultas levantadas por ele para fazer a obra dele ali. A coisa estava feia. É por isso que o texto diz assim: naquela época raramente o Senhor falava aos seus servos, não existiam corações para Deus falar. Então por isso Deus usou Samuel. Então
Deus usar criança assim, dessa maneira, não é regra na Bíblia. Muito pelo contrário, é exceção. E Deus não quer fazer isso. Deus quer usar os adultos. Por que eu estou frisando? Porque a gente lê a história de Samuel e acha linda. Eu queria que meu filho fosse que nem Samuel, profetizasse. Calma, irmão, calma. Isso não é para criança, não. Deus está fazendo isso por uma exceção de caso. Eclesiastes capítulo 10, versículo 16. Olha o que o texto diz. Nós não vamos falar, pô, mas foi Deus que falou, o cara falando que está errado? Capítulo 10, Eclesiastes capítulo 10, versículo 16. Ó terra, ai de ti quando o teu governante é inexperiente, em algumas versões fala, quando o teu governante é uma criança, e quando os teus príncipes banqueteiam logo pela manhã. Ó terra, cuidado quando vocês são dirigidos por pessoas imaturas, pessoas infantis, pessoas inexperientes, ou em algumas versões, criança. Então Deus levantou Samuel, foi Deus que levantou, Samuel foi uma bênção de Deus, mas a vontade de Deus não era falar aquilo direto para Samuel. A vontade de Deus era estar conversando com Eli. Por que tendo Eli ali, com toda a responsabilidade que ele tinha, todo o encargo que ele tinha, era um sacerdote, e Deus teve que usar uma criança para falar com Eli. Isso é para mostrar o quadro, o contexto, como estava vivendo aquele povo naquele período em que Eli era sacerdote, que não era muito diferente daquele período de juízo que cada um fazia o que queria, ou seja, não ouviam o Senhor. Então a palavra do Senhor acabava ficando cada vez mais rara. E nós temos um outro exemplo de uma criança que foi levantada por Deus como rei, justamente por causa da escassez de pessoas para Deus poder contar. Josias começou a reinar com 8 anos. Mas por que Josias começou a reinar tão cedo? Que Deus acha bonitinho, engraçadinho, levantar criança? Não. É porque o pai dele foi Amon, um idólatra. E o vô, Manassés, que sacrificava, queimava filho para Moloque. Então, quer dizer, o irmão vê que não tinha ninguém. Deus olhou o coração de José e falou, é com esse mesmo que eu vou levantar. Não tem nada, na terra de céu quem tem o olho é rei. É esse que eu tenho, é esse que eu vou levantar. Porque Deus não fica sem testemunha. Mas não que seja o padrão de Deus. E por que eu estou frisando tanto isso? Porque, não sei como é que está isso agora, mas não deve estar muito diferente. Eu recebi há uns tempos atrás uns vídeos de criança pregando na igreja. Não já viram? O menininho lá, bonitinho, de terninho, com a estola sacerdotal igual Samuel, pregando e repreendendo a igreja. E um monte de marmanjo barbado lá ouvindo uma criança pregar. Está errado, irmãos. Deus não levantou criança para brincar, viu, Ícaro? Para brincar, para amar a Deus, mas não para pregar. Não para ficar repreendendo a igreja. Numa exceção de casos, sim, mas como regra, crianças que são convidadas para pregar. E ali, 1.000, 2.000 pessoas ouvindo o menino pregar. Eu fiz questão de ouvir algumas mensagens. Pior que nada de errado. Nada de especial, mas nada de errado. Mas não é a função dela. Não é a função dela. Não é a função de uma criança estar pregando. E quando uma criança começa a pregar, é porque os adultos não estão ocupando o seu lugar. Deus levantou Samuel porque Eli não estava ocupando o seu lugar. Ele não estava cumprindo a função e o encargo que Deus deu para ele. Tá bom, irmão? Então, quero que nós ficamos muito atentos a essas coisas. Eu não vou entrar no assunto, né? Mas eu vou só dar uma palhinha. Uma vez o irmão chegou e questionou para mim, irmão, o que você acha do ministério feminino, do pastorado feminino? Você acha certo ou acha errado? Falei, irmão, antes de você perguntar isso, eu acho que a gente tem que fazer uma pergunta antes dessa que você está me fazendo. Ele falou, qual? Por que as mulheres estão pregando? Primeiro você precisa saber, por que as mulheres estão pregando? Será que é porque os homens não deixaram de ocupar o seu lugar? E quando o homem, Deus ele tem que fazer o que ele tem que fazer. Se ele tiver que usar uma pedra, ele usa. Se ele tiver que usar uma mula, ele usa. Mas não é que o padrão de Deus não era usar uma mula. Mas quando não tem o que usar, ele vai usar o que tiver. Mas Deus tem um padrão. Então, antes de você estar preocupado com essa questão, a pergunta é, por que isso está acontecendo? Se você acha errado, por que está acontecendo? Então, por que Deus tinha que levantar Samuel nesse período? Porque não tinha outros corações para ele levantar. Não tinha outros corações para ele levantar. E o segundo ponto, irmãos, importante para a gente estar falando aqui, é por que a palavra, nesse período, especificamente,
tornou-se escassa e rara. Por que a palavra de Deus se tornou escassa e rara? Tinha templo, tinha sacerdote, algumas porções da Bíblia, principalmente a lei, já tinha ali na mão deles, eles tinham a Bíblia na mão, pelo menos uma parte, até aquilo que tinha sido já revelado já estava na mão deles. E por que a palavra se tornou rara e escassa naquele período? Um dos motivos, irmãos, da palavra se tornar rara e escassa naquele período de Eli e de Samuel, e nesse finalzinho do período de Juízes, é porque ele estava sendo tolerante com os pecados dos seus filhos. Como nós dissemos, os filhos de Eli eram sacerdotes, eles serviam a Deus no templo. Só que eles estavam fazendo a coisa de forma toda esculachada, do jeito que eles queriam. Para o seu irmão ter uma ideia, a pessoa ia oferecer uma oferta lá no templo. Então vinha diante do sacerdote, e tinha umas ofertas que antes dela ser colocada lá no altar, elas eram cozidas numa panela. Aí então o ofertante estava ali cozinhando na panela, tal, o pedaço de carne, o animal. Aí vinha o secretário do sacerdote, que era o secretário de Ófine e Finéias, os auxiliares ali, os diáconos, né, vamos dizer, na nossa linguagem hoje, e vinha com garfo. A Bíblia fala que eles vinham com garfo de 3 dentes e batiam dentro da panela do ofertante, falavam: eu vou levar isso aqui. Aí o ofertante: não, peraí, deixa a gente queimar a gordura primeiro, e depois a gente, né, dá a parte do sacerdote, que o sacerdote tinha uma parte. Falava: não vou esperar nada não, eu quero a carne crua do jeito que está aqui, e a carne é aquela que eu preferi. Então ele tirava eles começaram a profanar o culto a Deus. Então aqueles homens iam lá, metiam o garfão lá, tirava a picanha, pode falar picanha, né? Tirava a picanha, o filé mignon, e levava lá, com certeza, para os filhos de Eli fazer churrasco com a mulherada, porque a Bíblia fala que eles estavam adulterando com as mulheres que estavam no templo, então para fazer orgia, não era porque eles estavam com fome. Então, para os seus irmãos verem o nível que estava. E Eli não estava corrigindo essas coisas. Então, o pecado começou a aumentar no meio da igreja. E quando aumenta o pecado, a palavra vai ficando escassa. E quanto mais pecado, quanto mais falta da palavra, quanto mais escassez das visões de Deus, começa a sobrar o quê? Começa a sobrar heresia. Por que hoje nós temos tanta heresia no nosso meio? Porque está faltando palavra, irmãos. É isso, né? Porque hoje nós somos num país, praticamente, um bom percentual de evangélicos, de cristãos, vou falar de cristãos de uma forma geral, e nós temos tanta dificuldade, não sei os irmãos, né? Mas eu, pelo menos, temos tanta dificuldade de ouvir uma palavra saudável. Você liga a televisão, passa 10 canais, todo mundo falando a mesma coisa. Não sei se os irmãos têm estômagos para ouvir, desculpa, eu não. Então você passa 4, 5, 6, 7, não tem. Pega o rádio, 4, 5, 6, não tem. Aí de vez em quando aparece, Deus, na sua misericórdia, levanta um Samuel lá, um 7.000 para falar alguma coisa que dá para ouvir. Dá para contar no dedo, na mão, os programas que dá para você ouvir e sair edificado. E por que essa escassez? Porque com certeza, irmãos, está tendo fartura de pecado. Porque quando tem fartura de pecado, então a palavra de Deus vai se tornando mais rara, vai se tornando mais escasso. Uma vez eu estava indo para Santa Catarina, não tem ideia, estava indo para Santa Catarina. Aí eu, curiosidade, pastor, eu falei: eu vou ligar o rádio para ver como que é a programação evangélica aqui em Santa Catarina. Igualzinha de São Paulo, não mudou nada. Só mudou o endereço só. Então, para os irmãos verem a escassez. E nós temos que ficar atentos a isso, irmãos. Nós temos que ficar atentos, porque é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa. Nós não podemos levar isso de uma forma leviana, de uma forma leve, porque aquilo que aconteceu no tempo de Eli e no tempo de Samuel não está diferente dos nossos tempos. Nós não estamos diferentes dos tempos de Juízes, onde cada um faz aquilo que melhor lhes parece aos olhos. Nós não estamos diferentes. Se era escassa a palavra lá, vamos fazer um exame. Será que a palavra hoje é tão farta? Apesar de nós termos Bíblia, de tudo quanto qualidade, versão, língua, mas e a revelação dessa palavra? Como é que está? Essa palavra alimenta realmente o meu coração? Tem alimentado? Então, uma coisa para nós perguntarmos:
Vamos ler 1 Samuel 2:29, para reforçar o porquê que a palavra estava rara e escassa ali no período de Eli, pensando um pouquinho no comportamento dos seus filhos. Esse texto que nós vamos ler agora é uma repreensão. Eli recebeu uma repreensão de Samuel. Deus veio, falou com Samuel, e Samuel foi lá e repreendeu Eli. Mas Eli já tinha recebido uma repreensão de um outro profeta, para corrigir o caminho dos seus filhos. E olha o que esse profeta está falando aqui, no versículo 29. Não dá nem o nome do profeta. Ora, por qual motivo então pisais, está falando para Eli, para o sacerdote. Ora, por qual motivo então pisais e zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Por que honras teus filhos mais do que a minha pessoa? Eli, por que você está honrando mais Ofni e Finéias mais do que a mim? Permitindo-os engordar como glutões. Engordava como? Engordava pegando as ofertas dos outros lá e comendo à vontade. Estavam se tornando uma obesidade fruto do pecado. Não é uma obesidade fruto de alguma doença, não. É que eles estavam gordos por causa de pecado. Porque eram glutões. Com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo. Então a pergunta, Eli, por que você está tolerando isso? Por que você está agindo assim? E olha no versículo 12 como o caráter desses filhos de Eli. Filho de sacerdote, irmão, filho de pastor. Vamos jogar na nossa linguagem. Filho de pastor, que normalmente é um problema sério, né? Não, aqueles que são atuantes, né? É um problema terrível. Mas olha o que os filhos de Eli estavam fazendo. Entretanto, 2:12. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, aquilo que nós falamos, o auxiliar do sacerdote vinha com garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela do caldeirão, tacho ou vasilha, que se estivesse sendo usada, e pegava para si tudo o que vinha preso no garfo, e desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. Olha a qualidade do culto, olha como eles já tinham profanado o culto. E um outro motivo, irmãos, que a palavra se tornou rara e escassa no período de Eli, além da tolerância que ele estava tendo com o pecado dos seus filhos, era também o pecado de toda a cúpula religiosa, como essa desses auxiliares que estavam ali, como nós acabamos de falar. Agora, aí vem a pergunta, mas se Eli estava ali, né, era um homem de Deus, era um sacerdote, por que Deus preferiu falar com Samuel? Né? A gente pode ter essa pergunta. Deus podia ter falado com ele, dava na mesma. Já era um homem experiente, conhecia Deus e tal. Tanto é que ele se tocou que era Deus que estava falando com Samuel e tudo mais. Mas por que será que Deus já não estava falando diretamente com Eli nesse período? Sabe por quê, irmão? Eu vou arriscar, pastor, vou arriscar. Se estiver errado, pode me corrigir. Porque Deus já estava cansado de falar com Eli. Ele já estava cansado de falar com Eli. Então Deus já estava usando outros recursos para ver se conseguia atingir o coração dele, porque falando diretamente com ele não estava dando certo. E tem um texto lá em Provérbios 29:1 que diz assim, Provérbios 29:1, um homem, quem retesa a nuca é isso, endurece essa parte aqui, sabe aquela pessoa que não dobra? Não se humilha? É isso que significa esse texto. Quem endurece a cerviz, em algumas versões, né? Quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente sem que haja remédio. Deus está falando, a pessoa dura. Deus está falando, dura. Até uma hora que Deus quebra e acabou. Como aconteceu com Eli?
caiu da cadeira, acabou morrendo no dia da morte dos seus filhos. Então, Deus está falando, usa um jeito, usa de outro, e a pessoa não ouve, uma hora Deus vai falar de uma vez por todas e vai quebrar de uma vez. Isso que é escrito, irmãos. Então, nosso Deus é um Deus de juízo. Nós temos que, se hoje nós estamos ouvindo a voz do Senhor, não endureçamos o nosso coração. E Deus nunca deixa de falar, irmãos. Ele podia estar não falando diretamente com Eli, mas Deus estava falando com Eli através de outros recursos. Vamos abrir lá em Jó. Jó capítulo 33, versículo 14 a 16. Jó 33, de 14 a 16. Entretanto, isso é Eliú falando com Jó, um dos amigos, um bom amigo no caso, o bom amigo de Jó, né? Entretanto, a verdade é que Deus fala. Deus fala, irmãos. Deus fala. Presta atenção nisso. E de que jeito que Deus fala? Ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala assim, em sonho, em visão, durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. E por que ele faz todo esse trabalho para que nós ouçamos? E ele pode falar aos ouvidos dos homens e aterrorizá-lo com advertências, a fim de prevenir o ser humano sobre suas más ações e livrá-los da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então Deus quer falar comigo e com você, irmãos. Deus está sempre falando, assim como estava falando com Eli. Às vezes ele está falando direto do seu coração, você começa a desviar, ele começa a levantar isso, até a sogra, aí todo mundo falando, de alguma maneira você está entendendo o que Deus está falando, mas muitas vezes nós nos endurecemos, e a palavra é muito clara, mas isso tem um limite, teve para Eli, e não é diferente para nós também. Então, irmãos, a palavra se tornou... Deus deixou de falar diretamente com ele justamente por causa da dureza do coração dele. Com certeza Deus tinha falado com ele muitas vezes diretamente, mas por causa da dureza, Deus acabou não falando diretamente com ele e usou outros meios para falar. E nós percebemos também na atitude de Eli, por exemplo, ele foi repreendido por Samuel ali no capítulo 3, mas no capítulo 2 veio um profeta para falar com Eli. E falou para ele que a relação dos filhos, como nós já falamos, o pecado dos filhos e tudo mais, que ele tinha que parar de ficar poupando os filhos e ser mais enérgico com os filhos e ser firme. E sabe o que Eli falou com esse profeta? O profeta foi lá e deu uma profecia para ele. E sabe o que Eli falou para esse profeta? Nada. Ouviu a profecia, foi indiferente, não falou absolutamente nada. Não teve nenhuma reação. Para falar, para de poupar teus filhos, você tem que corrigir teus filhos, eles estão profanando o meu culto. Beleza, falou nada. Pelo menos o texto não mostra nenhuma reação de Eli diante dessa profecia. Aí Deus insiste. Aí levanta Samuel, chama 4 vezes, fala para Samuel levar uma repreensão para Eli. Aí Deus chega aí Eli levanta de manhã, fala para Samuel o que Deus te falou e tal. Aí Samuel, meio tímido, fala tudo que Deus tinha falado para Eli, né? Tudo em relação aos seus filhos e família. E qual foi a reação de Eli? No caso, depois que ele ouviu a profecia de Samuel, ouviu praticamente as mesmas coisas que aquele outro profeta tinha dito. E qual foi a reação dele? Capítulo 3, versículo 18 de 1 Samuel. Olha qual foi a reação de Eli. Diz assim: diante disso, ou seja, depois que Samuel falou tudo que Deus tinha falado para ele à noite, para repreender a Eli, diante disso, Samuel contou tudo o que ouvira, sem lhe poupar de nenhum detalhe. Então Eli exclamou: Ele é Yahvé, o Senhor, que Ele faça o que bem parecer aos seus olhos. Deus chega para você: olha, você tem que resolver seu problema na sua casa, corrigir teus filhos, fazer isso, fazer aquilo, você tem que se arrepender dos seus pecados. Tá, senão vai te acontecer isso. Tá bom, maravilha,
Fazer o quê, né? Já está decidido, né? É isso que ele falou para Deus, irmãos. Ah, mas Deus não falou que já ia fazer? Deus falou, mas Deus muda. Deus mudou com Ezequias. Não mudou? Põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O que Ezequias fez? Olhou para a parede, orou ao Senhor. O profeta Isaías entendeu, voltou, falando: você vai ser poupado. Davi cometeu um pecado terrível lá contra Betseba. Aí Natã foi lá, passou aquele dilema para ele, do homem que tinha feito aquilo que tinha feito lá. Os irmãos já conhecem a história, porque o tempo já foi embora. Então deu aquela repreensão para Davi, uma repreensão dura para Davi. Aí Davi falou: não, tá tudo bem, Deus já decidiu que vai fazer isso comigo mesmo. Não, Davi, pequei, Senhor, me perdoa. Ele reconheceu o pecado que ele tinha feito contra Betseba, apesar de ele ainda ter algumas consequências, mas Deus poupou Ezequias, e Deus poderia poupar Eli também, irmãos. O nome dele, a família dele, a descendência dele foi apagada da terra porque ele não se arrependeu, porque simplesmente falou: tá bom, Deus já resolveu que vai fazer isso comigo, com a minha família, que faça então, seja feita a vontade de Deus, ao invés de se arrepender. Por quê? Porque Eli já estava endurecido, irmão, o coração dele já estava duro, a nuca dele não dobrava mais, com a voz do Senhor. E que essa não seja também, irmãos, a nossa realidade, porque todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. E indo já para a conclusão, irmãos, como será que está o nosso coração, né? Então, qual é o objetivo da mensagem? É para a gente se examinar. A palavra de Deus só tem um sentido: que você examine, para ver se você está na fé, se é que você já não foi reprovado. E Deus não quer reprovar ninguém, Deus quer aprovar a todos, mas para que não sejamos aprovados, nós temos que considerar aquilo que Ele está nos falando. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não é amanhã, se hoje ouvirdes, não endureçam os vossos corações, como está lá em Hebreus. E qual tem sido a nossa atitude, irmãos? Diante das repreensões do Senhor na nossa vida, cada um sabe a sua realidade, eu sei da minha, e cada irmão sabe da sua. E qual tem sido a nossa atitude diante das repreensões do Senhor? Uma atitude de dureza ou uma atitude de quebrantamento? Não, Senhor, pequei contra Ti, eu reconheço que o meu coração está inadequado diante de Ti, eu reconheço que eu preciso mudar nisso, eu reconheço que eu preciso me converter nisso. Ou será que nós estamos como os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que não se importavam mais com o Senhor, não é nem com a palavra do Senhor, eles não se importavam com o Senhor. E os seus auxiliares, lá no versículo 2,17 de Samuel, fala que os filhos de Eli não se importavam com o Senhor. E aqueles auxiliares que metiam o garfo lá na panela, o texto fala assim, que eles tratavam com descaso as coisas de Deus. Então, como está o nosso coração, irmãos? Nós não estamos nos importando com o Senhor e a sua vontade, e estamos tratando as coisas do Senhor com descaso? Se nós fizermos esse exame, irmão, e reconhecermos: não, eu estou pisando na bola com o Senhor. Você está respirando, irmãos? É o tempo de se arrepender. Enquanto estivermos respirando, se arrependa. Não espere a nuca ser quebrada. Se Deus está falando no seu coração, volte o seu coração ao Senhor e se converta a Ele. Hoje é tempo de exame, todos os dias. E a palavra diz que nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós não estamos vivendo tempos fáceis, irmãos. Não se iluda. Nós estamos passando por tempos difíceis, em que os homens amarão a si mesmos, serão vingativos, adúlteros. É esse período que nós estamos vivendo, que está lá em 1 Timóteo 3. Mas, independente do momento de vida que nós estejamos vivendo, na moral, na política, ou seja lá o que for, independente, Deus sempre tem os seus. Deus sempre vai preservar os seus Samuéis, Deus sempre vai ter aqueles 7.000 que não se dobram a Baal, Deus sempre tem os seus. E que nós estejamos desse lado, daqueles que foram escolhidos por Deus para mantermos o seu reino vivo na terra, nos nossos corações, e possamos continuar avançando nesse reino. Voltemos ao Senhor. Amém, irmãos?
Deus nos abençoe.